eu apresentei uma proposta ao nosso desembargador-presidente, desembargador Parlandim, do fechamento dos postos de atendimento. Eu sei que isso é um fator de muita discussão entre vocês e em relação à necessidade da continuidade desses postos, mas eu sou o gestor do tribunal e o ordenador de despesas através de uma delegação do desembargador Parlandim. E a vivência que nós estamos tendo de discussões no âmbito da Justiça Eleitoral no TSE demonstra que os gastos com os postos de atendimento hoje são gastos que eles têm que ser revistos pela quantidade de atendimento. Em média, está existindo nos nossos postos de atendimento cerca de 10 a 15 atendimentos mensais, salvo um ou outro posto de atendimento que tem um volume maior. Então, tem um processo formulado, eu faço essa proposta, faço essa exposição de motivos. O custeio dos postos de atendimento hoje custa R$ 750 mil anual, não é? Nós temos 16 postos com esse custo, além de termos ainda 16 servidores, nos 16 postos, 10 servidores efetivos. 10 servidores efetivos. A média de todos os atendimentos, levando em consideração o salário dos servidores efetivos que estão nos postos, varia em torno de R$ 2.000 por atendimento. Então, isso é um custo exorbitante para a Justiça Eleitoral. Eu não coloquei isso no processo, porque é um processo público e é difícil para a gente, eventualmente, demonstrar para a sociedade que um atendimento em um posto de atendimento eleitoral custa esse valor. E aí vocês podem me perguntar, Geraldo, mas o servidor efetivo continua. Continua, mas eventualmente sendo alocado num cartório que se precise mais da força de trabalho. E aí como é que nós vamos fazer o critério de seleção ou critério de remoção dos colegas que estão nos postos para outras zonas? É isso que eu quero conversar com vocês. É esse diálogo que eu já tive aqui com a Ivana, com a Sênio, que eles compõem o núcleo, eles compõem o grupo especial de redimensionamento da força de trabalho, que é um trabalho imposto pelo TSE, e eles estão nessa luta. E também nós iremos nomear 5 servidores efetivos. Então, além disso, o nosso concurso de remoção não teve sucesso na sua conclusão. Então, eu queria abrir um canal de discussão com vocês. Eventualmente, pode ser que o fechamento dos postos de atendimento no interior não se concretize, uma vez que ainda vai ser avaliado pela Corte, mas, de qualquer forma, a determinação do presidente é que os servidores efetivos dos postos de atendimento sejam remanejados de modo a serem melhor aproveitados no desenvolvimento do nosso trabalho. Não é? Então, eu queria sentar com vocês, se eu pudesse, eu estaria com todos vocês aqui, dialogando comigo, escutando cada um, e cada um fazendo sua exposição de motivos, para, da melhor forma possível, nós fazermos a realocação dessa força de trabalho que está nos postos de atendimento. Eu queria dizer ainda para vocês que o Goiás já fez esse fechamento de todos os postos, e também já fez o redimensionamento da força de trabalho. Qual é a minha proposta, junto com a Ivana, com a minha proposta que eu levei para a Ivana? É que esse processo o novo concurso de remoção fosse posterior ao redimensionamento da força de trabalho. Ora, porque se nós fizermos um concurso de remoção agora, e isso não é ideia fechada ainda de fazer só após, eu estou levando as considerações de vocês. Eu quero tomar essa decisão, quero levar essa decisão, essa proposta ao presidente, negociada com os nossos 82 chefes de cartório, com nossos colegas que estão no interior, para que a gente faça uma proposta em comum acordo com todos os servidores que estão em zonas e que, sobretudo, os que estão no interior e os que estão nos postos de atendimento. Então, a minha proposta era que, posteriormente
ao fim do redimensionamento da força de trabalho, nós observássemos qual é a real necessidade em cada zona da quantidade de servidores. Porque com esse redimensionamento que a nossa colega Ivana pode dizer melhor o que é esse trabalho, vai se quantificar a necessidade de servidores, de horas de trabalho em cada zona. E só aí nós saberíamos qual é a real necessidade de lotação de servidores por zona. Né? Mas, de qualquer forma, agora eu queria fazer uma remoção branca, primeiro, vagando as 5 zonas para que os novos servidores efetivos tomem posse, e isso da melhor forma para os que já estão em pleno exercício. Né? Os servidores em pleno exercício fariam a escolha dentro de um escopo que nós dessemos, de um critério que nós estabelecêssemos aqui nessa reunião, dizendo qual é o critério que nós vamos usar. O maior eleitorado. Muitos colegas disseram, Geraldo, o maior eleitorado não é fator preponderante. Sim, então vamos lá. A quantidade de processos e a quantidade de termos. A gente chegaria a um ponto de consenso e aí sim faríamos inicialmente a redistribuição dos nossos colegas dos postos e, eventualmente, aqueles que queiram fazer um remanejamento de onde estão nas zonas. Quando nós fizemos a lotação do companheiro que está em São João do Piauí, como eu esqueci o nome agora, o Alisson, eles já vieram para mim com toda a metodologia feita, Geraldo. O Alisson vai para São João, alguém vai para Simões, alguém vai para tal lugar, e eles mesmos se acordaram. Por quê? Geraldo, eu vou estar em São João, fico melhor alocado porque minha mulher trabalha em algum lugar, ou porque eu tenho acesso para Petrolina mais rápido para ir para o Pernambuco, porque faço a viagem mensal ou semanal para minha casa. Então, eu queria, inicialmente, dentro desse aspecto, resolver inicialmente a vida das pessoas, não colocando a pessoalidade em primeiro lugar, porque em primeiro lugar é o serviço público, em primeiro lugar é o Tribunal Regional Eleitoral, e é minha obrigação dizer isso para vocês, mas não criando problemas na vida de cada um de vocês. Eu sou filho de bancário, e durante a vida toda nós tínhamos a sombra de uma transferência. Meu pai era do Banco da Amazônia, o banco fechou na capital, hoje você vai para Manaus, amanhã você vai para Cuiabá, depois você vai para não sei onde, e isso é um reflexo muito grande nas vidas das pessoas. Então, eu tenho 10 chefes de cartórios, 10 servidores nos postos, que eventualmente terão suas vidas transformadas por uma mudança. Então, eu queria, da melhor forma possível, através da nossa Ivana, que ela tem uma sensibilidade muito grande em relação a vocês, fazermos essa discussão e fazer uma remoção branca, de modo que os nossos 5 colegas que vão assumir seus empregos já estejam lotados efetivamente nos clarões de lotação e, posteriormente, ou anteriormente, vocês sejam alocados da melhor maneira possível, tá certo? Eu queria dizer também que a nossa proposta de fechamento dos postos de atendimento é uma questão eminentemente financeira. Nós precisamos fazer uma economia da ordem de 3.800.000 para, por força de uma restrição orçamentária imposta pelo governo federal. Então, nós temos 3.800.000 para economizar. O nosso secretário de Finanças, Johnny, já conseguiu uma recomposição da ordem de 1.980.000, salvo engano. Então, mas nós precisamos ainda economizar cerca de 1.800.000. 750.000 do custeio dos postos já seria uma grande ajuda nisso. Lógico que não vai haver o revestimento integral dos 750.000, porque em contraponto a isso tem o sustento dos carros, que nós vamos comprar também para suprir a necessidade de fechamento dos postos, porque onde nós fecharmos postos, efetivamente o desembargador determinou que nós implementemos transporte naquela zona para que, eventualmente, o servidor se desloque para um atendimento descentralizado, que é um projeto do nosso juiz auxiliar, doutor Ítalo, que já iniciou-se nas zonas, está em fase de apresentação das propostas dos planos de ação, e também ele determinou a compra de um cartório móvel para as necessidades eventuais. Por exemplo,
na eleição passada, em José de Freitas houve uma chuva, molhou o cartório todo e nós ficamos com a mão na cabeça. A Rivelina, nossa colega, molhou os cadernos de votação e o teto estava vazando. Então, a partir dessa experiência, quando ele retornou do afastamento, eu expliquei para ele, ele disse, olha, crie uma solução para isso. E o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Ministério da Saúde, eles hoje utilizam um caminhão móvel que se transforma em agências móveis. Então, a determinação dele já está em fase de licitação, uma agência móvel para essas eventualidades, cada um dos nossos 67 prédios. Que haja uma dificuldade, que haja um sinistro, nós temos imediatamente uma solução para resolver, ou também para o atendimento descentralizado nos bairros da capital e nas localidades mais longínquas do nosso estado. Então, esses 750 mil servirá para esse projeto, além da economia que se faz, e uma série de outras economias que estão sendo propostas. Além dessa proposta, e com as funções trazidas dos postos de atendimento, a orientação do presidente é que nós criássemos um mecanismo de fazer um núcleo permanente de prestação de contas, né? Então, nesse núcleo permanente de prestação de contas, nós estamos propondo uma função, transformar são 16 funções FC1, transformar em uma FC4 e 5 FC1 para fazer um núcleo permanente de prestação de contas, que subordinado ao controle interno, e esse núcleo ficaria responsável efetivamente em colaborar com todas as regionais que nós estamos planejando criar, já está em tramitação, em dividir o estado em 7 regionais. Então, nós teríamos 7 pessoas dentro desse núcleo, colaborando efetivamente com as 7 regionais do estado e tutoriando ou, eventualmente, colaborando efetivamente com o julgamento das contas eleitorais, com as contas de campanha ou com as contas partidárias nos cartórios, nas zonas eleitorais do estado. E, em complementação, nós também, com essas funções provenientes das zonas eleitorais, dos fechamentos dos postos de atendimento, estamos cumprindo ou planejando cumprir 3 determinações do CNJ, que é a criação do núcleo de estatística, que o nosso tribunal está há 12 anos descumprindo, desde 2007, que o CNJ determinou a criação com estrutura de um núcleo de estatística, e nós temos o núcleo, não temos o núcleo, temos o estatístico, mas sem o núcleo, que seria um núcleo interdisciplinar, com economista, com administradores. Então, o desembargador Landim determina a criação desse núcleo de estatística e ainda o núcleo socioambiental, que a determinação é desde 2014, e só o nosso não existe de fato, existe através de portaria, e nós estamos em descumprimento desde 2014, e o núcleo de acessibilidade, que desde 2016 também existe a determinação do CNJ. Então, o fechamento dos postos de atendimento geraria uma economia de R$750 mil de custeio, geraria um superávit de 10 servidores, para nós redistribuirmos nas zonas com lotações precárias, e também nós pegaríamos as funções para fazer um núcleo permanente de prestação de contas, que é o nosso maior volume processual, são em torno de 5 mil processos, é isso, gente? É o maior, 70% do nosso estoque processual, e cumprir as determinações do CNJ, tá certo? Então, queridos, eu estou aberto ao diálogo com vocês, estamos aqui com os colegas se manifestando, eu vou responder, vou passar a palavra para a nossa Ivana, eu sei que eu falei um pouquinho rápido, mas as nossas reuniões costumam demorar, mas eu estou aberto ao diálogo, e estou aberto também a causar o menor transtorno possível, solucionar o problema, ou eventualmente o desejo, ou o que os nossos colegas do interior necessitem para ter e desempenhar da melhor forma possível os seus trabalhos. Eu não estou aqui para prejudicar a vida de ninguém. Agora, eu tenho que cumprir as determinações que me são impostas pela legislação e as determinações do presidente. Então,
nós vamos levar a análise da Corte Eleitoral o fechamento dos postos de atendimento, mas isso é um assunto para a Corte, não é inerente a mim, mas a determinação do presidente é em todos os postos de atendimento que eventualmente persistam, terem apenas servidores requisitados. Tá certo? Então, é assunto já fechado, que nossos colegas efetivos, os 10, são 5 analistas e 5 técnicos que estão no interior, serão remanejados. Vou passar a palavra aqui para a nossa querida Ivana. Bom dia, pessoal. Eu levantei algumas coisas aqui e vimos, algum tempo atrás, nós já tínhamos um problema com relação a Avelino Lopes. A juíza nos comunicou que nós tínhamos um problema grande com relação ao estoque processual de Avelino Lopes e que Avelino Lopes estava sem servidor há muito tempo. Tem lá apenas servidor requisitado. Então, nós fizemos ali, eu e Geraldo sentamos para vermos qual é a solução que nós poderíamos dar para a juíza, e até porque a Corregedoria está nos cobrando essa solução, visto que foi feito uma correição lá e foi identificado que a servidora requisitada ela não tinha condições de atender o público e resolver o estoque processual. Diante disso, é que surgiu a possibilidade e a discussão, o debate sobre a questão da manutenção de servidores efetivos nos postos de atendimento em detrimento das zonas eleitorais, que é quem tem a função jurisdicional. Enfim, naquela oportunidade, nós entramos em contato com quase todos os servidores que estavam nos postos de atendimento. Não conseguimos entrar em contato com a Aline, que é do posto de atendimento de Curimatá, porque a Aline estava de licença maternidade, mas falamos com o Antônio Brito, com o Bernardo, com o Cícero, com o Donardo, com o Varton, com o Guilherme, o Gustavo e com a Lília. Disso daí surgiu, então, a necessidade de nós fazermos esse remanejamento de servidores efetivos que estão nos postos de atendimento. A primeira decisão que foi dada foi em relação a Avelino Lopes. Seria, então, o caso de colocar a Aline para Avelino Lopes e o Bernardo, que está em Antônio Almeida, ir para Uruçuí. O que nós vimos? A Aline teve uma dificuldade, apresentou-nos essa dificuldade e nós resolvemos dar uma solução, nomear os novos servidores, colocando para essas zonas que estão só com requisitados, os novos servidores. Obviamente que nós vamos dar um treinamento muito bom para esses servidores, porque não adianta colocar servidor lá sem capacitá-los para fazer o trabalho que está acumulado lá. E também daí derivou a ideia de fazer esse núcleo de prestação de contas, de análise de prestação de contas, principalmente as anuais. Esse núcleo, contudo, a gente ainda tem que organizar, porque a gente sabe que a dificuldade não é autuar uma prestação de contas, mas principalmente cumprir as diligências que são que ao longo do processo a gente consegue identificar, que serão pedidas pelo Ministério Público. Mas voltando para cá, para nossa questão de lotação, nós temos realmente aqui, nós já fizemos um levantamento e nós, de uma certa forma, Geraldo, eu não sei se eu já lhe falei, mas nós fizemos uma pesquisa entre os servidores que estão nos postos de atendimento, e aí vimos que o Varton poderia ir para Picos, e a Carol ir para Piripiri ajudar a Lucimeire. Essa é uma das minhas propostas. A segunda proposta seria o Bernardo, que aí já está quase decidido, o Bernardo ir para Uruçuí, porque ele está em Antônio Almeida. No caso, o Cícero já está em Floriano, porque o Cícero foi transferido com Arraial para Floriano.
Temos mais adiante o Guilherme, que está num posto de atendimento o Guilherme está em Socorro do Piauí, iria para Paz Landim, porque regeneração está sem ninguém, e a Leila, nós estamos finalizando o processo de lotação dela em regeneração. Nos sobraria ali para discutir o Gustavo, a Lília e o Brito Júnior. O Antônio Alves de Brito Júnior. O Cícero já está resolvido, então seria o caso de vermos a situação do Antônio Alves de Brito Júnior, o Donardo, o Gustavo e a Lília. São esses os servidores que vão realmente... Desculpa, e tem o Raoni, que eu também conversei com ele, e ele mostrou interesse em permanecer naquela região de Picos. Bernardo fez uma colocação aqui em relação à remoção branca e os postos ocupados por recém-concursados que estão aqui na capital. Infelizmente, são decisões que não cabem a mim, como diretor-geral, tomar. São decisões dos presidentes e as lotações eventuais aqui. Mas, de qualquer forma, eventualmente, os que estão aqui foram convocados ou foram trazidos. Infelizmente, tem coisa que não cabe a mim. Eu estou tentando solucionar o que eu posso e dentro da melhor forma possível. Então, infelizmente, essa é uma questão que eu não posso deliberar e não tenho autorização, mas que passarei ao presidente essa demanda. Eu estou aqui, eu sou um vetor entre vocês, e ele não precisa de vetor entre vocês e ele, presidente, mas eu levarei essa proposta e direi a ele essa situação, tá certo? Alguma pergunta mais acerca dessa eu gostaria muito de ouvir essas pessoas que eu citei, esses servidores. Aqui nós estamos com o Gustavo, que é um dos servidores que está na situação de que a lotação dele ele vai ter que sair do posto de atendimento, né? Então, o Gustavo é um dos que está aqui presente. Eu vou até, inclusive, se ele quiser, ele pode falar quais são as intenções dele em relação. A Leila já está... a Leila também pode falar aqui. Então, eu queria muito ouvir. Fronteiras. Pio Nono. Olha, ótimo, excelente. Pio Nono é uma das zonas que nós vamos ofertar para servidores. O Pio Nono está vaga. Requisitadas. Exatamente. Hoje nós temos em aberto Avelino, Uruçuí estava em aberto, né? Nós temos também Pio Nono e Caracol. Nós temos 4 zonas em aberto. E temos 5 servidores que serão nomeados. Então, eu faculto a vocês para que conversem com a nossa Ivana, com o Arsênio, ou com a Flávia do meu gabinete, para que vocês conversem, vejam a melhor lotação para vocês, deixando as 5 zonas infelizmente, quem está chegando não pode ir para a Bulé, tem a carroceria também, não é? Então, faculto a vocês essa remoção. Eu estou aqui da melhor forma possível, tentar ver qual é a melhor possibilidade para que vocês desempenhem as atividades de vocês. Eu não tenho autorização para trazer ninguém para a capital. Houve algumas modificações e eu cumpro ordem, cumpro determinação
e cumpri o desembargador Sebastião e cumpro o desembargador Landim. Então, as remoções que houver, infelizmente, eu reitero que não são da minha alçada, eu cumpro ordens. Então, eu queria que vocês... São 5, nós podemos deixar 5 cartórios livres para os colegas que vão assumir. E também temos alguns remanejamentos que faremos, e aí o critério, eu queria que vocês podem mandar a proposta do critério, o eleitorado, segundo a minha assessoria, não é a melhor alternativa de escolha, então nós vamos para a quantidade de termos e a quantidade de processos, lembrando que estamos instituindo e propomos a instituição de um núcleo permanente de prestação de conta dentro da proposta da regionalização. Essa proposta da regionalização eu quero tratar com vocês em uma outra oportunidade. Então, vocês terão tutoria e terão braços. E eu quero também dizer para vocês que eu quero instituir, que eu pretendo levar a proposta para o presidente de dentro desse núcleo continuado de prestação de contas, nós implementarmos o teletrabalho no ano não eleitoral ou num período não eleitoral. Então, nós implementaríamos o teletrabalho e aí os servidores, eventualmente o que não for chefe de cartório ou que não tem a função, que é a determinação do CNJ, nós poderíamos, eventualmente, colocar em teletrabalho com todo o rigor possível e que seja elaborado. Tem uma comissão aqui que já tem a proposta. A minha proposta é apenas que o teletrabalho seja efetivamente para o julgamento de processo de primeiro grau. Eu não pretendo, não entendo que aqui na sede haja a necessidade de teletrabalho. Eu entendo, como gestor, que serei até abril, caso o desembargador Parlandim queira, que a nossa prioridade hoje é o nosso estoque processual de primeiro grau, sobretudo ainda nesse resto de ano. Então, eu pretendo levar a proposta para ele de que, já conversei isso com o doutor Ítalo, de que o teletrabalho seja instituído dentro desse núcleo continuado de prestação de contas. E aí a gente baixaria o nosso estoque processual de primeiro grau. Outra proposta que eu pretendo também é que sejam que o doutor Ítalo, que eu havia convidado para cá, que o doutor Ítalo, juntamente com o presidente, vejam a sensibilização dos juízes eleitorais e do juiz membro da corte, para que efetivamente nos processos de prestação de contas seja utilizado de fato o Código de Processo Civil, que os prazos sejam o que disciplina o Código de Processo Civil, para que esses processos não se alonguem por demasia como são. Então, nós estamos com nossos números, eventualmente, com dificuldade em relação ao número de processos e ao tempo de tramitação dos processos, porque os processos de prestação de conta nossos são quase que sem fim. As intimações, as notificações, os prazos. Então, eu queria instituir efetivamente e pedir que o desembargador, através do doutor Ítalo, conversasse com os juízes, porque vocês também não têm tempo e não têm modus operandi de estar todo dia na rua. Nós não temos oficiais de justiça, então isso dificulta muito as notificações e intimações dos processos judiciais. Tem uma proposta aqui, vou ler e passar aqui para a doutora Ivana. Olha, eu quero chamar atenção para 2 fatos aqui. Existem zonas que têm apenas um servidor. Existem zonas que têm um servidor efetivo e um servidor requisitado. Essas zonas que têm um servidor efetivo e um servidor requisitado, a gente pode fazer o levantamento para saber quais as que demandam mão de obra. Um levantamento que vai ser não considerando as técnicas que nós aprendemos de dimensionamento da força de trabalho, mas um levantamento hoje, a olho nu, da real necessidade. Eu queria, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, definir com vocês o seguinte: nós vamos fazer a remoção branca que o Geraldo se refere é uma remoção que vai ter critérios também. Os mesmos critérios do concurso de remoção, é a minha proposta para a administração superior, o mesmo critério do concurso de remoção
poderá ser usado para o desempate, caso servidores queiram uma mesma zona. Eu já vi ali que tem alguém que quer Pio Nono. Se outra pessoa quiser Pio Nono, nós vamos levar em consideração os critérios de remoção para fazer isso. Então, Pio Nono já vai sair da zona que não tem, que pode ser lotado servidor. Novo servidor. Pio Nono, eu acho que foi o Sérgio que se colocou à disposição para ir para Pio Nono. É isso que a gente quer. Eu quero que vocês mandem para o e-mail da SGP as suas propostas de lotação, sabendo que aqui em Teresina é mais difícil, mas de toda sorte, nós precisamos saber qual a melhor lotação para vocês. Quem está só com um servidor, quem tem na zona só um servidor requisitado, eu peço encarecidamente, e aí nós vamos iniciar um processo SEI, mandando para vocês um modelo de ofício e para que vocês oficiem as prefeituras municipais, para que elas forneçam a lista de servidores efetivos das prefeituras municipais, para que a gente possa estar requisitando o servidor mais adequado para acompanhar vocês, porque nós não temos mais condição de mandar servidores efetivos daqui da sede para os cartórios eleitorais em decorrência da nossa restrição orçamentária. Então, isso daí é uma das coisas que eu quero que vocês façam urgentemente. Aqui nós temos a zona 13, a zona 43, que só tem requisitado, mas a 13, a 44, a 45, que o SAMI, inclusive, teve uma requisição indeferida. A 57, que é a do Eldro, que também está em dificuldade. A 61, que é Deliana. A 84, que é o Juliano. E a 90, que é a Larissa. Essas zonas aqui, elas terão necessariamente que pedir, que oficiar a prefeitura para que ela forneça a lista e, a posteriori, nós mandaremos um ofício, e aí eu peço agora ao vivo, ao DG, que esse ofício que irão para as prefeituras, requisitando o servidor, seja assinado pelo presidente Paz Landim com a força da caneta dele, para que a gente possa dotar essas zonas eleitorais de servidores requisitados. Nessas zonas também, algumas delas, nós sabemos que a demanda de trabalho é tão grande que nós precisamos, nós vamos fazer um estudo, e aí eu espero que até o final da próxima semana a gente consiga definir as zonas, em tese, que poderão ter 2 servidores, antes mesmo de haver o dimensionamento, para que a gente possa ofertar para os novos servidores as zonas que não são de interesse de nenhum outro servidor que já efetivamente trabalha conosco e está há muito tempo no interior. Esse é o ponto que eu queria tocar, conversar com vocês e acertar. Então, vamos sintetizar. O primeiro, zonas com um servidor efetivo, elas terão que requisitar servidores, porque não serão mandados servidores, mas nos afastamentos, servidores para substituir. O segundo ponto, vocês podem mandar para o e-mail da SGP a proposta que vocês quiserem sobre as suas lotações dentro das zonas eleitorais, que tem um servidor ou aquelas que não têm servidor. 2 pontos. Vamos mais adiante. Os servidores que mandarem as propostas, em caso de empate, nós iremos usar os mesmos critérios de desempate, os mesmos critérios de desempate do concurso de remoção, porque eu estou lendo ali, tentando acompanhar aqui, tentando raciocinar. De Picos, Luiz, é você que está aí em Picos falando? E como ficam as funções dos postos de atendimento? Gente, eu acho que o Geraldo deixou muito claro. A decisão do desembargador é que não fiquem servidores efetivos nos postos de atendimento. Mas se esses postos, até a decisão a decisão, eu não falo corte mais não, porque o desembargador reclamou.
Colegiado. Sim, aí até a decisão, até a submissão do colegiado, até a decisão do colegiado em realmente fechar definitivamente os postos, as funções comissionadas ficaram lá, com os requisitados. Ontem eu falei com alguém, eu não me lembro se foi com o Cícero, eu não me lembro com quem foi, eu acho que foi com o Cícero que eu falei em relação a isso. Eu não sei se vocês atentaram, mas tem um ponto ali na resolução do TSE que ele diz que o posto tem que ser dotado realmente de um servidor efetivo, ou de um requisitado, ou de um... Não, ele coloca um servidor efetivo. Meu Deus, cadê? Aqui na resolução. Só um pouquinho. Aline, eu acho que a Aline falou aqui conosco sobre a questão do posto de atendimento de Curimatá e a ida dela para Parnaguá, né? A Ivana tem autorização para ver qual é a melhor solução. A princípio, eu entendia que caso o nosso colega de Parnaguá não quisesse permanecer lá, para você seria o melhor local, haja vista que você reside efetivamente em Curimatá, né? Então, mas isso já está com a Ivana para ver qual é a melhor solução no caso pontual. Foi me perguntado aqui, foi falado aqui também a questão dos postos, da manutenção dos postos de atendimento. O colega Francisco Ripardo de Jesus. Ripardo, na nossa exposição de motivos para fechamento dos postos, ela vem de discussões nos encontros de diretores gerais e no debate junto ao TSE. A Justiça Eleitoral e o nosso país vive um momento diferente do que vivia antes. A presença física da Justiça Eleitoral, ela se fazia necessária num momento diferente do nosso país, da economia do nosso país. Então, o que se busca hoje é um atendimento descentralizado, é um atendimento virtual. Então, a Justiça Eleitoral hoje busca esse atendimento virtual. Eu sei que o nosso cidadão, lá da longínqua cidade, ele tem um acesso à internet precário, ele tem um acesso difícil, mas nós temos também que fazer a análise de que a Justiça Eleitoral ela é procurada poucas vezes na vida de um cidadão. Nós não temos 82 postos de atendimento do INSS no nosso estado, nós não temos 82 fóruns trabalhistas. Então, infelizmente, a conjuntura econômica do país é diferente, a nossa dotação orçamentária, a realidade da justiça eleitoral, ela vem mudando continuamente, e eu queria poder, cada vez que eu fosse a uma reunião em Brasília, levar 2 ou 3 colegas, sobretudo do interior e da sede, para que vocês vissem o grau de discussão no âmbito econômico. Nós tivemos nós estamos fazendo investimento esses 2 anos. A gestão do desembargador Parlandim, no primeiro ano, fez um investimento da ordem de pouco mais de 8 milhões de reais. Esse ano, nós já temos um recurso extraordinário encaminhado pelo TSE de 4 milhões e 800 para investimento, mas isso é fruto das impressoras do voto impresso que não foram comprados, e agora, esse ano, das urnas eletrônicas que não estão sendo compradas. E nós temos uma promessa para o próximo ano de investimento na área de energia fotovoltaica, mas também dentro da perspectiva da compra ou não das impressoras e da renovação das urnas eletrônicas, por dificuldade na elaboração da licitação da compra das urnas e do imbróglio criado pelo voto impresso. Então, os recursos que nós estamos conseguindo é justamente porque tinha uma reserva financeira para a compra de impressoras
em relação ao voto impresso e da renovação dos parques de urnas. Mas para custeio, a emenda 95, ela limita o teto do gasto público e nós temos essa dificuldade e teremos, e a nossa pressa no chamamento dos servidores efetivos é o medo da equipe econômica do governo federal bloquear o chamamento de qualquer servidor público no âmbito nacional. Então, a nossa pressa de fazer o chamamento do concurso anterior ao concurso de remoção é justamente para que nós não percamos a oportunidade de convocar 5 servidores para o efetivo exercício do nosso tribunal. Então, eu estou aqui aberto ao diálogo também, viu, queridos? Quem quiser fazer perguntas. E eu queria dizer para vocês que nós estamos com outro projeto, eu vou aproveitar que tem muita gente aí linkado, de dividir, não é dividir, fazer organizar, a palavra correta, obrigado, Gomes, os nossos cartórios em 7 regionais. O desembargador não gosta da palavra polo, ele gosta da palavra regional, porque ele disse que esse polo existia, 9 polos de urna, e os cartórios eram relegados aos polos de urna e ninguém ligava. Então, a palavra é regional. E por que nós estamos dividindo em 7? Nós estamos dividindo em 7 porque anteriormente criou-se alguns núcleos. Esses núcleos foram criados e por exemplo, ficou uma função de primeiro grau no gabinete dos juízes membros da corte. Então, nós queremos utilizar essa mão de obra, revertendo-a para o primeiro grau. Então, a gente está dividindo, organizando o Estado em 7 para que os 7 gabinetes, 6 juízes membros, mais a presidência e a procuradoria, sejam tutores jurisdicionais, jurídicos dos nossos colegas que estão no interior. Não é? Então, nós estamos tentando criar um repositório de decisões capitaneado por esses 7 colegas que estão nos gabinetes dos juízes membros para colaborar com vocês. Estamos também organizando em 7, porque existem 7 duplas na judiciária que movimentam os processos dos juízes, os processos dos gabinetes da capital, do segundo grau. Então, essas 7 duplas serão 7 tutores para as 7 regionais, a capital e mais 6 regionais do interior. De modo que você que está na região de Picos, depois o desembargador vai lançar uma portaria e vai dizer quais são os cartórios que estão vinculados à regional de Picos. Vocês vão saber, quando vocês tiverem a implantação do PJE, a quem se portar em virtude de qualquer problema. E para nós também termos a solução, nós somos penalizados pelo CNJ em virtude da autuação equivocada de alguns processos. E no PJE, esse problema não vai estar sanado automaticamente através do advogado, porque qualquer erro do advogado será corrigido pelo colega do cartório. Então, eventualmente, você vai saber a quem se portar aqui no tribunal, a sua dupla. A minha dupla é a Carmen e a Lara. Vou ligar para a Carmen e para a Lara. Estou lá em São Raimundo Nonato, o Yuri. Carmen, Lara, eventualmente, se forem elas, estou com esse problema. Então, e por que dupla? Porque tem férias, porque tem faltas, porque tem doenças. Então, tem o gozo do banco de horas, que nós vamos organizar isso daqui para o final do ano. Então, vocês terão essa tutoria mais próxima. E ainda para que nós consigamos, agora, através de regional, nós distribuindo os carros nas zonas, a princípio, nos cartórios que tivessem mais de uma zona. E agora, a determinação do presidente é que nós dividamos os carros através de regional. Nós temos os colegas lá da região de Picos, de Padre Marcos, daquela região de Simões, que pediram um carro. E foi através disso que nós sentimos a possibilidade de agora, a destinação de carros através de regionais. Aquelas cidades mais próximas, que podem dividir um carro para o melhor desempenho das suas atividades, nós mandaremos através de regional. E também porque o desembargador, após o término do mês de julho, ele quer retornar às suas viagens pelo interior
e ele quer fazer encontros regionais. E nesses encontros regionais, nós faremos na cidade que ele estabeleceu, que foi estabelecida, e os chefes de cartório, os companheiros da zona, irão ao encontro nessas localidades. Então, ele quer aproximar, através das regionais, os servidores da administração. Outro ponto que nós estabelecemos para essas regionais, e que é muito importante, é que no planejamento das eleições, os servidores das zonas eleitorais, eles não eram ouvidos. E vocês é quem tem as boas práticas eleitorais, sobretudo numa eleição de primeiro grau, e em todos os aspectos. Eu dirigi apenas uma eleição geral, e eu não estarei aqui para dirigir a eleição municipal. Mas nós precisamos, para planejar as eleições, das palavras de vocês, das boas práticas realizadas nas zonas eleitorais. E como é que nós faremos? Então, a nossa proposta é, nessa questão da regionalização, que vocês escolham, ficou mais ou menos 7 ou 8 municípios por regional. Tem um ou outro que é maior. Então, o que foi que o desembargador determinou? Que se elejam 3 representantes por regional, um líder, um presidente, ou uma nomenclatura que nós escolhermos, que vocês mesmos escolherem daqui para frente, um secretário e um suplente, né? Para que o diálogo conosco fique mais fácil. O Gustavo está numa região tal, eu digo, Gustavo, eu queria uma reunião, eu queria que você marcasse uma reunião, uma videoconferência com a regional, ou eu vou para tal regional, queria que nós nos encontrássemos para debater a estrutura física dos cartórios, ou a necessidade dos cartórios. Leila, eu vou para a regeneração, eu vou para Parlandim, ou eu preciso que a regional de Parlandim faça um encontro, ou que vocês deliberem sobre determinado assunto para trazer a proposta da regional. E essas regionais têm uma vivência, uma realidade parecida, eventualmente, em cada regional. Lógico que as regionais nós não agradamos todo mundo, porque é difícil dividir um estado com 224 municípios, estabelecendo critérios. Então, o critério que nós pudemos utilizar era o critério dos gabinetes dos juízes membros para que as tutorias fossem possíveis. Então, e nós aceitamos propostas ainda em relação a essas regionais, e já tem um SEI que vocês podem observar a nossa proposta. Eu não me recordo, mas vocês podem ligar para o planejamento, lá para o meu gabinete, ou a Flávia tem um grupo de vocês, alguém pode colocar o número do SEI para vocês acompanharem, ou eventualmente pedirem para que o processo seja aberto para vocês colocarem a sugestão. Até o presidente está de folga até dia 1º de agosto, mas até lá, quando ele retornar, que foi institucionalizado essa portaria sobre a regionalização, e é em comum acordo com a corregedoria, vocês façam a proposta de vocês para que a gente regule através de portaria da melhor forma possível. Tá certo? Então, queridos, como eu sempre digo, a minha porta e o meu telefone pessoal está à disposição de cada um de vocês. Todos vocês têm meu telefone. Quem eventualmente, eu sou mais difícil de atender um telefone no gabinete, porque é muito cheio, mas vocês mandam as mensagens e eu costumo responder a todos, e costumo também mandar para os números que eu tenho, eu tento me comunicar da forma mais breve possível com os números que eu tenho no meu celular. Então, eventualmente, quem não tem, é 869-9973-0639. Então, quando vocês precisarem, mandem uma mensagenzinha para mim com o nome de vocês e a zona, eu agendo no meu celular, e quando eu precisar mandar uma mensagem, sem burocracia, e quando vocês precisarem falar comigo também, não precisa de burocracia. Então, eu vou passar a palavra, eu faculto a palavra ao nosso colega Sênio, o Gustavo, o Gomes, que está aqui, a Flávia, e a nossa colega lá de Parlandim, tá certo? E eu estou sempre à disposição.
Bom, o Geraldo tocou num ponto que nós já conseguimos, inclusive, regulamentar a questão do teletrabalho, mas nós não explicamos direitinho o que é o teletrabalho. A primeira, o dimensionamento da força de trabalho, e aí eu vou explicar antes de passar para o Gomes, que eu vou precisar sair, o dimensionamento da força de trabalho é um mecanismo de gestão de pessoas, é uma técnica de gestão de pessoas que o TSE resolveu encampar por obra e graça de um relatório do TCU que exige que a Justiça Eleitoral tenha parâmetros mais ou menos iguais em relação em nível nacional. Então, o TSE assinou um termo de convênio com a Universidade Nacional de Brasília e a universidade está conduzindo esse projeto de dimensionamento da força de trabalho. Agora, em maio, nós fomos em 5 servidores para o TSE e fomos capacitados para implementar esse projeto aqui no Piauí. Esse projeto, ele segue etapas que são determinadas pelo próprio TSE. Então, eles já disponibilizaram. Nós faremos um estudo em cada coordenadoria do tribunal e, a partir desse estudo, nós vamos ver as necessidades de mão de obra e essas necessidades serão apresentadas para a direção superior do TSE e do tribunal. Isso não significa dizer que nós vamos movimentar pessoal. Isso significa dizer que está sendo feito um estudo sobre a necessidade de reforço de força de trabalho nas unidades operacionais do nosso tribunal. É um projeto permanente do TSE. Todos os dados que serão levantados aqui no TRE Piauí, como em todos os regionais do país todo, serão encaminhados para o TSE homologar, e a partir desse estudo é que o TSE vai dizer o que virá depois, a partir desses dados levantados de dimensionamento da força de trabalho. Pelo cronograma do TSE, nós começaremos pela SGP, e a partir do momento que eles forem disponibilizando o material, nós iremos para todas as unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Depois que nós dimensionarmos no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, nós iremos para as zonas eleitorais e iniciaremos, obviamente, pelas zonas eleitorais da capital. Por que isso? Porque no TSE, o próprio TSE está fazendo o dimensionamento da sua força de trabalho. E esse material que está sendo produzido lá, que vai ser remetido para o nosso regional, e esse regional irá verificar, a partir do material do TSE, nós faremos o nosso próprio dimensionamento aqui no TRE. As zonas eleitorais, elas não constam da estrutura do TSE, por isso elas serão feitas pelos regionais e serão feitas, por último, no cronograma disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em relação ao teletrabalho, é uma exigência do CNJ, nós, graças a Deus, já concluímos, já regulamentamos, estamos apenas tentando implementar. E aí eu passo a palavra para o Francisco Gomes, que é o nosso coordenador aqui de desenvolvimento, para ele explicar um pouco sobre a questão do teletrabalho. Bom dia a todos. Eu pedi para fazer um adendo só em relação à questão do teletrabalho, porque o teletrabalho depende fundamentalmente da viabilidade técnica, né? Ou como a Ivana disse, o normativo foi aprovado já, não é isso? E, no entanto, a gente precisa, para acontecer na prática, teria que ter a viabilização técnica, né? E essa gestão já está tomando as medidas para isso ocorrer. Nós conseguimos fazer uma licitação para renovar os links de dados de todos os pontos, os prédios da Justiça Eleitoral no Estado, e aí eu queria aproveitar para avisar que a empresa contratada já assinou o contrato e já está trabalhando na troca dos links que hoje no interior é principalmente fornecido pela Oi,
esse contrato da Oi vai ser gradualmente descontinuado e a empresa que venceu a licitação vai assumir o provimento do chamado backbone secundário, que é a comunicação de dados entre a zona eleitoral e a sede, em Teresina, né? Essa empresa é a ITT Comunicações. Então, eventualmente, vai aparecer uma pessoa da ITT Comunicações na sede do cartório, vai haver um aviso prévio da sessão de infraestrutura por e-mail, mas estou aproveitando esse evento aqui para fazer esse aviso, que vai fazer a troca, colocar um equipamento lá e fazer, enfim, aquela instalação que a gente conhece, que é similar à instalação de internet nas casas, né? Nas residências dos servidores. Então, com isso, nós vamos dar um salto considerável na nossa capacidade de comunicação entre o regional e as zonas. O nosso menor link, salvo engano, vai ser de 5 MB, e outros haverá, dependendo da zona, velocidades ainda maiores, né? Paralelo a isso, nós estamos fazendo a licitação dos equipamentos que serão necessários para fazer a segurança da informação nesses links, em algumas zonas onde a viabilidade técnica para fazer essa troca de link é pela internet. Então, como o link, a comunicação entre a zona e o regional é via internet, tem que ter um equipamento que estabelece um túnel de comunicação criptografado, né, entre o regional. Esse equipamento é um firewall. Nós estamos fazendo uma licitação para prover alguns links, são cerca de 20 localidades que vão funcionar nesse regime. Nós também vamos adquirir equipamentos de redes que vão ficar aqui na sede do regional para viabilizar o aumento dessa tráfego de rede, como o link vai melhorar e também tem o PJE, com certeza vai aumentar o tráfego na rede e os nossos equipamentos vão ser trocados, que são switches. E nós também estamos comprando um equipamento de armazenamento que chama storage, para armazenar, melhorar a nossa capacidade de armazenamento de arquivos, né? No interior tem o conhecimento que ainda tem muita gente mantendo informação em pendrive, ou não tem backup no computador, e a gente vai disponibilizar um file server a partir da aquisição desse equipamento, que nós vamos fazer um investimento. Isso aí tudo vai ser essas 3 iniciativas, um investimento em torno de R$1,5 milhão, que foi disponibilizado nessa gestão para a gente conseguir fazer um upgrade ou uma atualização na infraestrutura de TI do tribunal. Então, era isso e com isso tudo, a gente vai ter condições de viabilizar o acesso externo, né, no regime de teletrabalho, no local onde a pessoa que eventualmente tenha ingressado nesse regime, de maneira segura, poder prover, que hoje a gente teria uma certa dificuldade de prover esse acesso, e de maneira segura, adequada, de acordo com como exige lá o normativo. Então, era só esse adendo que eu queria fazer. Queridos, eu queria anunciar para vocês ainda, eu estou fazendo tudo no mesmo dia porque eu fiquei ansioso, mas era para ser com calma. Nós adquirimos uma biblioteca digital com 10.800 livros, então nós estaremos disponibilizando até o dia 5 de agosto, que é quando o início do semestre. Então, cada servidor terá, aqui antigamente só tinha biblioteca na capital, mas cada servidor terá sua ampla biblioteca aonde estiver. Não será no ambiente de intranet, será no ambiente de internet. Você em casa poderá ter acesso à internet, aos livros, ao acesso à internet. Outro ponto muito importante como nós somos um tribunal pequeno e o preço disso é fixo, nós propusemos à editora Fórum que ela disponibilizasse nas nossas 82 zonas eleitorais, uma matrícula, um link, um acesso para a comunidade. Então, em cada cartório nosso, em cada prédio nosso, terá um computador
a determinação do presidente, para que a sociedade, e não só o nosso servidor, tenha acesso aos 10.800 livros da nossa biblioteca digital. Então, o objetivo do desembargador Parlandim, e eu até queremos concorrer ao Pleno Inovar aí, com esse projeto, de dar acesso, transformar cada cartório nosso numa biblioteca para a comunidade. Então, nós vamos levar a cada zona eleitoral do estado do Piauí uma biblioteca com 10.800 exemplares. Eu sei que isso vai dar um pouquinho de trabalho, porque vocês vão ter uma criança ou um adolescente ou alguém sentado no tribunal, num lugarzinho, mas nós estamos dividindo um saber. Eu acho que isso é uma iniciativa extraordinária, uma vez que na maioria das nossas cidades, não tem uma biblioteca, que dirá uma biblioteca com 10.800 exemplares. Então, é um fator de muita felicidade para a nossa gestão poder disponibilizar uma biblioteca digital para cada servidor dos cartórios eleitorais e também ao cidadão que se dirigir ao nosso cartório ter acesso a 10.800 exemplares, com revistas. Então, essa biblioteca, ela é nossa, é digital. Ninguém nos toma, é uma aquisição. Foram gastos em torno de R$350 mil na compra. A editora Fórum ainda vai nos disponibilizar para a nossa biblioteca 500 exemplares físicos das obras que nós escolhermos, dos 10.800, além de uma grande palestra que nós estamos planejando mais para frente, tá certo? E nós também, eu queria que vocês olhassem aí no celularzinho de vocês, se tiver oportunidade, a agência móvel do Banco do Brasil, que aquela agência móvel é o exemplo do que será nosso cartório móvel. Nós ainda vamos dar nome para isso, mas a princípio é um cartório móvel. Eu queria que vocês olhassem o desembargador nos propôs um ônibus da justiça itinerante, mas a modernidade chegou e nós propusemos para ele um cartório móvel, e quando ele viu a agência que foi utilizada em Brumadinho e como a rapidez com que se monta num caso de fogo, num caso de um sinistro, num caso de uma chuva, na rapidez com que se monta uma agência, que poderia se montar um cartório eleitoral, ele autorizou a compra dessa agência, desse cartório móvel, que eu julgo que será extraordinário. É uma agência, é um cartório com a possibilidade de montagem de 4 kits biométricos, e onde nós quisermos levar no estado do Piauí, a gente pega um caminhão, bota a gente em cima, é toda automática. Vocês podem ver aí, se botarem agência móvel do Banco do Brasil, e verão a oportunidade, e verão como é que nós faremos esse trabalho, tá certo? Então, bom dia, nossa querida Ivana já saiu, e nós continuamos à disposição no meu celular para responder qualquer eventualidade que vocês queiram perguntar, tá certo? Um bom dia. Essa implantação das novas lotações está a critério, efetivamente, da Ivana. Nós tínhamos a questão de Uruçuí e de Avelino, que era o mais... E também a questão da colaboração lá com a eleição de Brasileira, com a nossa colega de Piripiri. E também temos uma questão na tentativa de solucionar o estoque processual urgentemente de São Raimundo. Então, a princípio, nós temos uma vaga, a segunda vaga de Piripiri, de São Raimundo, e essas lotações que estão em aberto. Tá certo? Mas isso é direto com a Ivana, e aí a gente vai dialogando. Se vocês quiserem uma nova reunião, eu estou sempre à disposição.